Você crê? Diga amém. Tiago 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando este for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o... Bem-aventurado o homem que suporta a provação, em alguns textos a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o... Deus, muito obrigado por tudo, pela tua glória, pelo teu amor, pelo teu carinho, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido e ministrado. Nós não queremos hoje nos tornarmos mais inteligentes, nós queremos te ver melhor. Nós não viemos aqui para sairmos daqui com uma boa palavra. Nós queremos sair daqui com uma palavra que gere vida. Que o Senhor ministre sobre nós, Deus, a sua vida, para a honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Quando a gente fala de coroa da vida, estamos falando de reino. Nós temos uma igreja que infelizmente mistura com salvação e com reino. Irmão, salvação é salvação e reino é reino. Você se converteu, diga amém. Você creu em Jesus, diga amém. Você é salvo, acabou. Mas agora, para ser salvo não te custou nada. Você estava no mais alto grau de pecado, você estava todo arrebentado, e aí você creu em Jesus. Inclusive a igreja faz a oração errada, né? Que a gente chama as pessoas e fala: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor. Você não aceita ninguém. O texto não manda você aceitar. Quem te aceitou é Ele, porque a palavra vai dizer que nós que fomos aceitos no amado. Não foi você que aceitou Ele, não. Foi Ele que morreu, foi crucificado, enviou um outro Consolador para resgatar você, trazer você. E você o confessa, porque creu. Mas Ele que fez tudo. Mas agora que Ele fez tudo para você estar salvo, agora você que faz tudo para entrar no reino. E ao ser aprovado, você ganha uma coroa. Só que o texto é fantástico, porque ele fala assim, eu gosto de uma outra versão, e é por isso que é bom você ler algumas coisas, porque tem uma outra versão que fala assim, ó, Tiago 1, verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ou seja, quem não persevera já reprovou. Vamos cantar. Ao não perseverar naquilo que Deus falou, ao não perseverar naquilo que Ele tem te mostrado, ao não perseverar naquilo que Ele tem determinado, você automaticamente já está reprovado. O problema é que nós recebemos na igreja o tempo todo uma palavra em que eu tenho que estar apenas uma decisão por Cristo. Eu decido por Cristo. Não, não é você que decide por Cristo, é Cristo que decidiu por você. O seu trabalho, o meu trabalho agora é perseverar em tudo aquilo que Cristo determinou. Sabe aquela história do seja feita a tua vontade? Não misture a vontade dele com a tua vontade. Nada que você absorva ou queira pode ser sua vontade. Que ele deseja, eu tenho um desejo de ser isso. Ele fala, menino, não, meu chamado na igreja é ser intercessora. Em que texto está isso? Existe chamado de intercessão? Ou isso é um chamado para todos os santos? Não, eu vou ser um missionário. Em que texto tem essa unção? Me perdoe os missionários. Deveriam ter te ungido como um evangelista e não como missionário. É porque confunde a missão com a unção. Esse é outro assunto. Mas agora o nosso chamado é perseverar. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Persevera. Porque quem suporta a prova é aprovado e recebe coroa. Qual é o nosso problema? É que nós reclamamos da prova. E ao reclamar da prova, eu já estou reprovado, porque a murmuração tem o seu ambiente. A murmuração atrapalha qualquer ambiente de Deus.
Eu preguei sexta-feira aqui eu citei o texto que Deus fala a Josué. Nós vamos derrubar essas muralhas. Foi a Josué? Foi a Josué? Foi a Josué, sim ou não? Olha! Foi a Josué, sim ou não? Vocês têm certeza? Tem certeza? Você vai ler depois. Eu vou trocar o nome para você estudar. O texto falou para um homem. E para esse homem Deus falou assim: coloca um atrás do outro. Pegou? Por quê? Você imagina a hora que o profeta falasse assim: manda eles gritar que ela vai cair. Irmão, por que estavam um na frente do outro? Para impedir a murmuração. Porque entenda, a hora que ele mandasse gritar, eu ia olhar para o lado e falar assim: ó, maluco, não é mais fácil a gente invadir essa bodega? Quando bota um atrás do outro, impede que murmura. É por isso que às vezes Deus isola você, para impedir que você consiga murmurar com algumas pessoas. Porque Deus não quer que você crie um ambiente diferente do que Ele pode frutificar. Mas você consegue murmurar sozinho. Deus, por que eu estou nessa prova? Para ser aprovado. Para de reclamar de prova. A prova é que Deus está dizendo: você pode ser aprovado. Mas você reclama da prova. Persevera, mas dói. É lógico, um novo estágio, uma nova dor. Eu tinha um chefe, há muitos anos atrás. Eu sou engenheiro naval. Eu sou engenheiro e trabalhei na área naval. E ele tinha problema de coração, safena, ele tinha acidente, ele tinha glicose alta, glicose baixa, problema de coluna, problema no fígado, irmão. E tinha dia que ele entrava, ele entrava assim morto. Ele conseguia andar com insulina, açúcar, tudo no bolso, porque a hora que desse alguma coisa ele já botava para não morrer. Era nesse naipe, cara inteligentíssimo. E aí teve um dia que ele entrou, assim, morrendo, assim. Falei: o que aconteceu? Ele falou: nada, só tive um pico de glicose essa madrugada. E aí junto, minha pressão bateu 18. E junto eu comecei a vomitar, porque meu fígado não sei o que. Eu falei: meu irmão, falei aqui, vamos orar, né? Ele: não, fica tranquilo, porque o dia que eu acordar sem dor, eu tô morto. Então eu fico feliz quando dá uma dorzinha. Apesar da triste realidade, eu com uns 40 anos já descobri isso. Você fica muito tempo em pé, você prega, a voz acaba. Chega em casa com o pé doendo, aí dói perna. Você acorda mais ou menos, a coluna já dá os estalos. Mas você que é novinho, você não tem problema não. Viu os meninos tomando café ali com Guaraná. Lembrei dos meus 18 anos, falei: eu fazia isso. Triste que eu vi o Júnior. Aí falei para ele, eu nem tenho a sua idade e já não estou tomando. Falei: pastor, pelo amor de Deus, toma vergonha. Você não está podendo isso tudo não. Mas o que eu quero dizer isso? É que em toda aprovação vai exigir um nível de dor. Só que a gente tem por costume fugir da dor, como deveríamos aprender com Jesus, que correu para a dor. Se for possível, afasta de mim. Jesus é o nosso irmão mais velho, amém? Lembra de um texto que José vem a Benjamim? Chama Benjamim, Benjamim já é um menino crescido. E aí eles vão mandar chamar o pai. E aí o José faz assim: Benjamim, presta atenção nesse texto, irmão. Ele pega um cálice vazio do José e coloca no saco do Benjamim. Pegou? Ah, você não pegou. Eu vou mudar os nomes. O irmão mais velho bebeu o cálice e botou o cálice vazio no irmão mais novo. Quem é o irmão mais velho? Se for possível, afasta de mim esse. Ele bebeu. E o que ele fez com você? Te entregou o cálice vazio. A Bíblia é uma só, irmão. Ela toda se completa. É por isso que a gente foi para a universidade. Mas vamos voltar. Receberá a coroa.
1 Coríntios 11, verso 19, diz assim. Pastor, já começou a folhear a Bíblia? É por isso que a gente traz caderno, irmão. 1 Coríntios 11, 19. Eu costumo brincar aqui, mas é uma verdade. Aqui a gente abre muito Bíblia porque a gente gosta de Bíblia. 1 Coríntios 11, verso 19. Você abriu, diga amém. Você abriu, diga amém. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Tem uma versão que é a mais correta, que diz assim, ó, olha que fantástico isso. 1 Coríntios 11, 19 diz assim: porque até mesmo importa que hajam partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que é o partido? Quer ver só? É como se eu pegasse esse lado esquerdo e pensasse de um jeito, e pegasse o lado direito e pensasse de outro. O Brasil hoje está assim, dividido em dois grandes partidos, de esquerda e direita. Eu vou pregar política aqui não, fica tranquilo. Dois partidos que pensam completamente diferentes, têm ideias diferentes e acreditam que estão indo para o mesmo lugar. Teoricamente deveria ser. Então o texto está dizendo em 1 Coríntios 19 que é importante que tenham entre vós partidos. Por quê? Porque uma das razões da aprovação ou da reprovação é o partido que você escolhe no mesmo ambiente. Começamos. Uma das razões da reprovação é o lado que você escolhe no mesmo ambiente. Então é importante ter dois caminhos, ter duas ideias. Não concordo com o que o pastor pensou, não. Concordo não. Quem tem mais filho em casa sabe disso. Eu só tenho um, por enquanto parei. Porque mais filho, cada um tem uma opinião. Mas o fulano pensou isso, mãe, mas quem manda aqui sou eu. Minha casa, minhas regras, meu dinheiro. Então é importante que tenham partidos, porque a reprovação começa do lado que você escolhe sentar. Dois grupos são necessários para você identificar quem são os aprovados. Escreva bem grande: meu partido define a minha aprovação. Mas pastor, eu estou na igreja há mais de 20 anos já. Eu sou igreja há menos tempo, mas estou na igreja há mais tempo. Mas pastor, como é que eu defino? Porque às vezes surgem uns negócios na igreja que é complicado. Eu vou falar de igreja quando a gente está na igreja, amém? Depois você joga para o trabalho, para tudo quanto é lá. Joga para sua casa. Porque a gente tem muitas opiniões. E às vezes parece que é tudo verdade. Porque vendo por uma ótica, pode ser verdade. Pastor passou por mim, não falou comigo. Por quê? Porque eu sou desligado. Olha que geralmente eu falo com todo mundo. Mas pastora passou, não falou, falou com pouca gente. É, porque a pastora é tímida, assim como outras pessoas. Por que só fala com fulano? Porque talvez tenha mais intimidade com fulano. É natural. O Wallace está com a gente há uns 10 anos. É natural que eu tenha, o Rodrigo também, há uns 10 anos. É natural que eu tenha mais intimidade com o Rodrigo e com o Wallace do que com o João, que está aqui há uns 3 anos, 4 anos. É natural isso. É natural. É natural que eu tenha mais assunto, é natural que a gente tenha mais sorrisos, é natural que a gente tenha mais histórias ruins para contar. É natural isso. Mas talvez, se o diabo, o endemoniado, falar com o João, vai falar assim: ó, o pastor não fala contigo porque eu não gosto de você. E se monta uma narrativa, e o Brasil hoje está excelente para isso, é uma guerra de narrativas, né? Eu sem tomar posição, todo mundo sabe a minha, mas a gente, não, é verdade, pelo amor de Deus. Sem dar uma posição, a gente nem sabe o que é verdade e o que é mentira mais. É tanta gente falando tanta coisa que você nem sabe qual é a verdade. Não sabemos. E diferente da posição que você tem, você não sabe. Se alguém sabe, me conta, porque eu quero saber, porque eu não sei, eu não consegui ainda decifrar. Mas é natural que se crie uma narrativa que ele começa a pensar isso. E depois de um tempo,
ele veja que ele foi enganado. Por quê? Porque em algum momento eu posso ter sido grosso com ele, faz parte da minha função de ser pastor. De vez em quando exortar alguém mais sério, chamar uma atenção mais séria. Carol tá com a gente desde os 13 anos de idade, se bobear, 14 anos, a Anne tinha 13. A vida, irmão. É natural que em algum momento ela tenha me visto realmente, pastor não gosta de mim. Muitas vezes, né, inclusive. Por quê? Porque é natural de um líder que cresce, com pessoas crescendo em volta dele. É natural que veja erros e falar, por que tem preferência por fulano? Não é preferência. Talvez você tenha mais assunto com fulano. Faz parte do processo. Mas entenda, graças a Deus minha mesa está aberta, senta quem quiser. Entenda. Em algum momento, pessoas que saem do nosso meio se acharam que foram enganadas. Acharam que foram enganados. Pastor, então como a gente entende, ou a gente passa a absorver que eu não vou ser enganado para ser aprovado? Porque esses dois grupos, esses dois partidos na igreja, um trabalha com o engano e o outro trabalha com a verdade. Só que eles são tão similares que às vezes parece igual. Só que para falar de engano, eu vou ter que voltar ao primeiro texto da Bíblia que fala de engano. Vamos para Gênesis. Gênesis 3. E eu quero de fato começar a pregar. Até aqui foi só uma introdução. Gênesis 3, você abriu, diga amém. Vamos ler o 2. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. 3, verso 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: assim disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis, para que não morreis. Já deu ruim. Porque Deus nunca mandou não tocar. Deus mandou não comer. E a serpente pega aquilo, porque o texto vai dizer que a serpente era a mais astuta dos animais que Deus tinha criado. Entenda, o diabo não cria nada. A única coisa que o diabo criou foi a mentira. Não, pastor, ele não criou. A palavra vai dizer que ele é o pai da mentira. Se ele é o pai, foi ele que criou. Se você discorda, eu respeito. Mas entenda, o diabo agora vai olhar o principal animal do campo. E ele olhou, a serpente é astuta. A serpente é sagaz. Agora nós vamos influenciar a mulher com alguém capacitado e perseverante. Pegou? Eu agora vou pegar alguém astuto, alguém que vai captar tudo do dia para a noite, numa palavra consegue mudar uma cena, e ele que vai ser o responsável por isso. Entenda, tem gente que está no mundo, ou você veio do mundo, que o cara reunia uma multidão. Eu sempre fiz isso, irmão. Eu sempre reuni gente. O diabo me usou, mas não me deu nada, e nem me tirou nada, porque nada era dele. Então o diabo pega algumas pessoas. Irmão, a maioria dos cantores hoje seculares passaram pelas igrejas evangélicas. A igreja perdeu esses caras porque não pregou a verdade. Me perdoa a sinceridade. Nós pregamos muito bem sobre dinheiro, nós pregamos muito bem sobre prosperidade, nós pregamos muito bem sobre cura interior, mas pregamos muito mal. Pregamos muito bem sobre o diabo, mas pregamos muito mal sobre cruz e Cristo. Esses caras subiram um altar para aparecer e se perderam. Foram treinados na igreja e angariaram uma multidão no mundo. O que é isso?
Incompetência de quem prega, incompetência dos líderes da igreja, de quem cuidou dessas vidas. Ou melhor, ninguém cuidou de ninguém, né? Diga-se de passagem. É por isso que eu tenho pregado aqui, que eu oro por uma igreja, que todas as pessoas que entrem por essas portas queiram ser cuidadas, queiram ser discipuladas, queiram ser treinadas e queiram ser enviadas. Eu creio nisso. Mas entenda, a serpente era sagaz. Mas como é que a mulher não se deu conta disso? Essa era a pergunta que eu fiz durante anos. Como é que a mulher não se deu conta que estava sendo manipulada? E eu comecei a conversar com Deus essa semana. E Deus me levou a um estágio de entendimento de que Adão vivia numa dispensação diferente da nossa hoje. Eu vou chamar de dispensação de inocência. No jardim não havia maldade, mentira e nem pecado, nem engano. Então, seria a palavra do homem? Sim, sim, e não, não. Então o Adão e a sua mulher, eles estavam acostumados a que tudo que fosse falado fosse uma verdade. Você pegou isso? Eles não estavam acostumados com mentira. A gente que é maldoso, irmão. O cara falou alguma coisa, 2 passos para trás e fala assim, vai dar ruim. O Adão acreditava em tudo aquilo que lhe era dito, porque ele vivia nessa dispensação. O Adão não estava acostumado com mentira. E é interessante que, se eu abri em 1 Coríntios 11 já, né? Mas se você olhar o verso 3 do capítulo 11, vai estar assim, apóstolo Paulo falando, deixa eu deixar você abrir, é que a gente vai acelerando, o pessoal tem que abrir a Bíblia ainda, né? 1 Coríntios 11, eu vou voltar para Gênesis também de novo, mas eu quero só que a gente entenda o que o apóstolo Paulo fala. Quero entretanto, 11 verso 3, 1 Coríntios, quero entretanto que vocês saibam ter Cristo como cabeça de todo homem. É isso? É 1 Coríntios não, 2 Coríntios, perdão. Eu li o texto, falei, gente, deu ruim. 2 Coríntios 11, verso 3. Mas receio, ao texto, que assim como a serpente enganou a Eva, pegou? O apóstolo Paulo se metendo na pregação de hoje, enxerido. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, porque ela era astuta, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Presta atenção, o que a serpente fez com a Eva? Afastou ela da simplicidade e da pureza. Como? Com astúcia. Agora o apóstolo Paulo vai falar assim pra gente, eu tenho receio, que se olha para mim, sem pegar isso, irmão. O apóstolo Paulo tá dizendo um problema, ele tá falando, imagina que a serpente enganou alguém puro, inocente, alguém perfeito. Eu tô com um problema, porque eu tô imaginando, se a serpente fez isso com ela, o que não vai fazer com vocês? Pegou? Se fez isso com ela, que não existia pecado, não existia maldade, imagino que não faria com essa geração de hoje. Então Paulo está falando, eu tenho receio disso, eu estou com medo. Entenda, a serpente sempre vai buscar um ponto onde você pode falhar. Daniel 8, quando fala do anticristo, corrobora com o que estamos pregando hoje, porque ele vai falar assim, Daniel 8, verso 25. Daniel 8, 25, vai dizer assim, falando do anticristo, por sua astúcia, ora a serpente era mais, é o mesmo texto. Ora, por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Anote, a astúcia do inimigo faz prosperar o engano.
O problema é que agora, pela astúcia, o engano prospera. E eles entrou dentro da igreja. Não leva com pesar o que eu vou falar não, mas é uma verdade. Nós temos hoje boa parte da igreja evangélica sentada num banco que mal conhece Cristo. Não se escandaliza com isso não. Eles estão até hoje querendo ir morar no céu, mas a Bíblia é clara e fala que a Nova Jerusalém desce, mas eles querem ir para o céu. Eles são até hoje no texto contrário da Bíblia, porque a Bíblia fala assim: o mundo jaz no maligno. Isso é um sentimento de revolta. É como se tivesse assim: o mundo jaz no maligno, e aí? Vamos fazer alguma coisa? Ou vamos ficar de braços cruzados vendo as pessoas morrerem? A palavra vai dizer que toda a terra aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A terra está clamando, gemendo. A palavra vai dizer com gemidos inexprimíveis. Entenda, existe por astúcia um engano sendo colocado. Eu vivi isso quando a gente abria a casa. Minto, um pouquinho antes. Eu trabalhei a vida toda com libertação, eu e a pastora Juliana. A vida toda. Irmão, cansei de chegar em local. O pessoal daquela igreja já presenciou algumas coisas. De eu chegar em local e ver demônio me chamar pelo nome. Cansei de assustar com isso. Nunca ter entrado, visto a pessoa endemoniada, falar: Bruno tá vindo aí. Primeiras vezes eu me emborrei, né? Depois eu acostumei. Mas quando eu assisti o apóstolo Gustavo, que é quem cobra a gente hoje, um argentino, é o nosso pastor hoje, eu venho pregando Jesus e eu me senti desviado. Eu já era pastor na época. E eu cheguei em casa com esse sentimento de que eu estou desviado, que eu prego Jesus, mas não conheço Ele. Alguém já teve esse sentimento ou só eu? E eu fui abrir meus armários de livros, e eu descobri que 50% dos meus livros eram sobre o demônio. Ou seja, eu conhecia mais o diabo do que o próprio Jesus. Mas pastor, eu tenho que conhecer como o demônio se manifesta. O texto diz ao contrário: conhecereis mas a verdade não é livro. Ele diz: eu sou Você quer libertar alguém, irmão? Conhece a Cristo. Você quer que ele seja liberto? Faz ele conhecer de Cristo. E aí nós vemos as doutrinas, conforme Apocalipse, as doutrinas dos demônios. Não usa batom vermelho não, hein? Por que isso? Porque um demônio manifestou. Eu já vivi isso várias vezes. Aquele demônio disse que entrou pelo batom. Quem é velho de igreja já viu isso? Irmão, isso é assustador. Preguei muito isso, mas eu tenho que pedir perdão a Deus. Faz parte do processo. E aquela doutrina começa a ser espalhada. Não usa batom vermelho, não usa unha vermelha, não usa cabelo vermelho, não usa não sei o que vermelho. Então acaba com a torcida do Flamengo. Acaba com eles. O que é isso? O texto de Apocalipse vai ensinar que é doutrina de demônio. Por quê? O demônio ensina, a gente aprende e agora replica. Se vê alguém na igreja de unha vermelha, já sabe o que é. Tem um pé lá. Isso é para rir, mas é para chorar. Porque a gente tem altares que pregam sobre o diabo, mas não pregam sobre Cristo. Eu não consigo imaginar, vocês me perdoam, tá? Um pensamento. Que Jesus entraria para aquelas portas hoje, tomaria o microfone de mim, com certeza, subiria no altar e falaria assim: anote, lição de hoje, demonologia. Não consigo. Não consigo absorver que Jesus faria isso. Jesus vai falar assim: vem cá, hoje é banquete, nós vamos comer e beber. Você não pegou. Hoje é para comer, vem cá, tira aqui um pedacinho, tira. Vem cá. É o problema da igreja. Nós temos uma igreja, eu falei sexta-feira, a gente escutou muito, mas imitou pouco. O nosso chamado é para imitar, não é para escutar. Mas a gente escuta para imitar. É o que eu tenho pregado. O problema é que nós temos uma igreja que, diferente do apóstolo, um paraplégico estava sentado
em frente à porta e falou assim: eu preciso de ajuda, me dá um dinheiro. Aí o apóstolo fala assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Esse era o apóstolo. Mas se fosse a igreja evangélica do século 21, ela ia falar: eu tenho ouro e prata, mas fica sentado, porque o nome de Jesus eu não tenho não. O problema é que a gente tem que entender o porquê que você peca. Por ignorância. Eu repito. O pecado vem através da ignorância. O que é o ignorante? Aquele que faltou conhecimento. É por isso que o texto está dizendo: conhecereis. O engano é o oposto da verdade. O oposto da verdade não é a mentira. O oposto da verdade é o engano. Porque a raiz da mentira é o engano. Porque ninguém te conta uma mentira primeiro. Eles primeiro te contam um engano. O engano vem primeiro. O pecado é fruto da ignorância. É por isso que com o tempo de evangelho você vai mudando a sua cabeça. Você chega na igreja carnudão, igual eu cheguei, com 20 anos voando, irmão. Eu quero namorar. Deus fala: namorar ninguém. Sobe ninguém aqui. Aí você já fica doido, né? Aí Deus vai estudar a Bíblia. Daqui a pouco o seu problema é mais com mulher. Aí daqui a pouco você vai passando, você começa a entender a real palavra de Deus. Quando fala, você já vê a tua vontade. Até para virar a esquina você fala: eu vou por qual caminho, Senhor? Qual o caminho que eu vou? É engraçado que Mateus 22, 29 vai falar isso. Olha que legal, Mateus 22, 29. Só anota. Vai falar isso. Respondeu-lhe Jesus: errais, pequeis, não conhecendo as Escrituras. Você não peca porque quer, porque é canudo. Você peca porque não conhece a Cristo. Porque Cristo e pecado não habitam do mesmo lado da cruz. É a música do que tem que se converter, Kleber Lucas. Não, tem que se converter de novo. Que algo mais que a neve é brincadeira. Não, tem coisa que não dá, né? Vamos, daqui a pouco vai tirar Sadraque, Mesaque e Abednego da Bíblia. Agora o general é Cristo, né? Gente, mas é isso. Quando não tem Bíblia, fala qualquer coisa para buscar like, faz parte do processo. E não reposta marcando não, irmão, porque a gente está mais ibope. Errais porque não conheceis as Escrituras. Não conhece, erra. Não conhece, peca. Falando da música, ele tem uma música linda chamada Aos Pés da Cruz. Linda música. Mas está errada. Porque a igreja não está aos pés da cruz. A igreja está após a cruz. Uma igreja aos pés da cruz é uma igreja não crucificada, uma igreja que não se converteu, uma igreja que não conheceu a Cristo, sequer morreu. O nosso chamado é morte e ressurreição. A igreja está após a cruz. Uma igreja aos pés da cruz ainda está se decidindo se quer se converter ou não. Mas essa é a igreja que o pessoal prega. Irmão, toda vez que você peca, você volta para a cruz. É por isso que o apóstolo Paulo fala: você está pecando? É como se você estivesse crucificando ele de novo. Porque Cristo e pecado não habitam do mesmo lado nunca. Somente na cruz, naquele momento, aquilo aconteceu. E não estava nele, estava sobre ele. Porque ele se veste de você para você se vestir dele. Eu repito até você entender. Ele falou assim: vamos fazer uma troca. Eu me visto de você e agora você se veste de mim. Esse é o texto de Isaac com seus 2 filhos. A bênção do primogênito e do filho mais novo. Mesma história de antes. O mais velho é Cristo, o mais novo é a igreja. Aí o mais novo vai para o papai. O papai se veste do mais velho. Aí o papai fala assim: ué,
A voz é do mais novo. Mas eu toquei, eu vi o mais velho, não é possível. Ué, a voz é do mais novo, mas ó, o cheiro é do mais velho. É por isso que a Bíblia fala que você tem que exalar o perfume de Cristo. Por quê? Porque a bênção que está sobre você não é sua, é dele, mas se torna sua, porque você está como ele. É por isso que o texto de Romanos 8, versos 28 e 29 vai dizer que nós estamos predestinados a sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Porque Deus, quando olha para a terra, não quer ver a terra, quer ver o Filho. Deus, quando olha para a terra, não conta uma igreja com 2, 3 mil, 4 mil pessoas. Deus quer ver uma igreja com uma pessoa. Deus não tem 2 filhos, Deus tem um filho corporativo, formado agora por uma cabeça e por um corpo. Deixa eu voltar à pregação. Mas pastor, então como eu posso evitar esse engano? Primeiro, conheça Jesus. Não é sobre conhecer o livro, é sobre conhecer a Ele. Porque tem muita gente que conhece o livro, mas não conhece Ele. Mas para conhecer Ele, vai ter que conhecer o livro, porque o livro te mostra onde Ele está. Pegou? É por isso que nós temos Gênesis. Não é para você virar judeu. Mas pastor, nós estamos enxertados no povo judeu. Por favor, vai ler a Bíblia. É impossível você estar enxertado em alguém que nunca é Cristo. Você está enxertado em Cristo. A igreja está enxertada no Filho. No Filho. No Filho. Só que agora eu vejo o Velho Testamento e eu vejo, a luz é Ele, a pedra que se movia é Ele, o sacerdote é Ele, o sumo sacerdote é Ele, o tabernáculo é Ele, o Filho é Ele, o José é Ele. Quando eu vejo que Deus fala para Davi, fala assim, não, eu te dei o sonho, mas não vai construir não, porque eu não posso construir o meu tabernáculo na sua vida com mão suja de sangue. E a pergunta é por quê? Simples, porque Deus guardou para construir tabernáculo mão suja de sangue, filho dele, não para Davi. Eu repito se você quiser. Guardou para Jesus. Era Jesus que ia construir você tabernáculo com mão suja de sangue, não Davi. Mas o nosso chamado agora é entender como que eu não vou ser enganado. O primeiro, conhecendo Jesus. E o segundo, está no texto de Gênesis 3, verso 2, que eu li, que está assim. E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Como é que eu fujo do engano? 1. Conhecendo a Jesus e a sua palavra. 2. Não conversando com serpente. Não dialogando com serpente. Você não pode dialogar com pessoas que querem te levar para longe daquilo que Deus quer da sua vida. Não dialogue. Você não foi chamado para dialogar com serpente. Você não foi chamado para dialogar. Você não foi chamado para dialogar com quem quer te fazer tropeçar. É por isso que o texto de 1 Coríntios 15, verso 33 vai dizer assim, que as más conversações corrompem os maus costumes. Porque são nas más conversações que, infelizmente, você começa a dar o seu ouvido. Lembra? A fé vem pelo... Então eu entendo que tudo aquilo que te forma vem pelo ouvir, inclusive o engano. Pegou? O texto está dando um amparato para a gente. Toma cuidado com o que ouve. O que você vê é fruto do que ouve. Não lide com pessoas que querem acabar com o seu casamento. Não sente em mesa de pessoas que querem falar mal de você. Saia desses ambientes. Esses ambientes vão matar você. Minto, você já começou a morrer quando sentou. Mas pastor, o que eu faço? Eu vou ficar sozinho? Larga de ser louco, irmão. Você tem Jesus dentro de você. Quem tem Cristo dentro de você não pode se sentir sozinho. Porque a mesma coisa que você falasse para Deus, você não morreu por mim. Ande com pessoas que querem salvar o seu casamento, salvar a sua vida. Ande com pessoas que querem te destruir. Vai doer, vai doer. Vai doer. Vai doer porque ele vai olhar no seu olho e vai falar, você não pode mais ver desse jeito. O seu tempo de crescer chegou. Chega de se achar inútil.
Chega de não ser aproveitado nos lugares. Irmão, entenda o que eu vou falar para você com todo carinho. Eu sou pastor há muitos anos, mais de 10 anos como pastor. Tem lugar que você entra que o pastor não quer que você aprenda nada, não. Que você vai ficar dentro do aprisco. Ainda pregam que nós temos que ficar dentro do aprisco. É assim mesmo. Jesus não quer você no aprisco. Ele veio te tirar da cadeia. O aprisco estava para quem vivia debaixo da lei. A lei é como o aio. A lei serviu para guardar a herança. É por isso que Gálatas 4, verso 1 vai dizer que e todo herdeiro, enquanto menino, de nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Enquanto você não crescer, Deus não pode te dar tudo aquilo que Ele prometeu. Mas para Ele te dar o que Ele prometeu, você vai ter que largar pessoas, vai ter que largar ambientes, vai ter que parar de escutar besteira que você tem escutado. Porque as más conversações corrompem os maus costumes. E se a serpente vier até mim? Simples. Simples. Fale a Bíblia para ela e saia. Aparta-te de mim, Satanás. Olha o 13 de Gênesis 3. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu... Por que ela comeu? Não, eu repito até você pegar. Por que ela comeu? Ela não teve vontade de comer. Ela não quis comer. Ela foi... Ou seja, todo engano provoca você a comer daquilo que você não deveria ter comido. O engano te provoca a comer de morte. Todo engano te faz comer da morte. Eu repito, todo engano te faz comer de morte. Todo engano te faz... É por isso que você deveria tomar cuidado com os pastores que você escuta. Porque tudo aquilo que não é em Cristo está fora de Cristo. O que não está e o que está fora de Cristo é morte. Eu não posso mais pregar Moisés como Moisés, porque nós estamos numa dispensação diferente. Porque a Bíblia vai dizer que o ministério de Moisés era um ministério de morte. Isso é muito mais sério. Tem um monte de gente estando morto dentro da igreja por culpa de quem prega. Porque entenda, eu falo, mas você come. Pegou? Eu repito, eu falo, mas enquanto eu falo, você come. Se eu estiver pregando uma palavra vencida, já já vai dar resultado na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento. Por quê? Porque comida fora de época já era isso. E é interessante que em Atos 13, verso número 10, não precisa abrir não, só anotar. Vai dizer assim: o filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia. De novo, a Bíblia está falando como o diabo age, debaixo de engano. Engano. Toma cuidado com o que você ouve, de quem você ouve. Toma cuidado com o que você tem escutado sobre a sua casa, sobre os seus pais. Ah, meu pai nunca vai se converter, engano. Minha mãe nunca vai se converter, engano. Meu marido nunca vai se converter, engano. A Bíblia fala: eu e minha casa. Para de ser enganado por pessoas que não têm a ver com a sua vida. Jesus morreu para falar para você: sai do engano, sai do engano. Irmão, eu preguei essa-feira aqui e falei: se a palavra falasse que Jonas engoliu o peixe, eu estava pregando. Jonas abriu a boca e engoliu o maior peixe da vida dele. Quem quer ter boca grande igual Jonas, vem aqui na frente. Mas passou impossível. Irmão, você é louco. Não, eu sou bem-aventurado. Bem-aventurado que leu e creu, me basta. Se a Bíblia tivesse pregado que Jonas que engoliu o peixe grande, eu estava pregando aqui, irmão. Eu e minha boca grande. Eu tenho até tema para isso. Mas pastor, seria impossível. Não, impossível é um Deus que criou todo o universo, descer à terra, caber num corpo insignificante igual um homem, não ter pecado nenhum e morreu com todos os pecados da terra e salvar um monte de gente que nunca quis olhar para ele. Isso é impossível. E é por causa desse impossível que você está aqui. 2 Tessalonicenses 2, verso 10. Eu falo que a gente gosta de Bíblia, vocês estão achando que eu estou brincando? 2 Tessalonicenses 2, verso 10. Vira para o irmão ao seu lado e fala assim: na próxima vez traz um caderno.
Esse texto é fantástico, porque ele vai trazer assim: ah, Jesus, hoje é dia. Presta atenção. 2 Tessalonicenses 2, verso 10, você abriu, diga amém. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deixa eu ler outra versão aqui. Jesus. E com todo o engano e injustiça para os que perecem, porque não mantiveram o amor. Ou seja, olha para mim, isso é fantástico. O engano floresce em pessoas que rejeitaram o amor. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. O engano, ele floresce em pessoas que rejeitaram o amor. Porque sabe aquela história dos dois grupos? Você escolheu o grupo que diz que ama, mas não ama. Porque talvez aquele que quer falar a verdade, você não entendeu ainda o que ele quer. E você acha que aquela verdade não é com amor. Ou será que você manteria aqui na igreja se viesse falar comigo, eu falasse para você: aparta de mim, Satanás? Porque Jesus é assim, irmão. Ele chamou o Judas de amigo e o Pedro de Satanás. O Judas é um amigo, o Pedro é Satanás. Porque é assim até hoje. Quem te aproxima da cruz é amigo. E quem quer te livrar dela é Satanás. Pegou? Você precisa entender e afastar. Se Deus tem uma palavra sobre a sua casa, ela te basta. Saia das mesas. Mas pastor, o meu marido chega em casa bêbado. Será que não está na hora da gente sair do que a gente vê e começar a olhar o que ele vê? Porque como seu marido, eu nunca bebi não, mas chegava em casa de madrugada também. Eu sou mais um desses caras que não tinha jeito para nada, irmão. E o apóstolo Paulo, falando sobre aprovação, e eu volto para terminar, em 2 Timóteo 2, vai falar assim, 2,15, 2 Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por quê? Porque o oposto do engano é a verdade. Deus está falando: se apresenta como obreiro. Você tem que pregar a palavra da verdade no trabalho. Entenda, é que todo mundo quer ser pastor e tem gente que vai ser pastor mesmo. Mas entenda, o seu ministério é de reconciliação. Deus te botou para trabalhar, você está infiltrado lá para ganhar todo mundo. A sua rua é de infiltração. Hoje a vizinha está aqui com a gente. O que ela se rendeu? A gente perturbou tanto o juízo dela, tadinha. O quarto das crianças é colado no nosso quarto aqui, na igreja aqui, colado. O que ela deve ter pensado? Falar assim: meu Deus, e são perturbados eles. Tô brincando, nunca falou isso não. Se pensou, não sei, mas nunca falou não. O que ela fez? Irmão, para escutar o culto de casa, eu vou pro culto. Você está em casa, filha. Olha o que eu vou ministrar sobre a sua vida. O tempo de engano cessa hoje. Existe uma palavra sobre a sua casa. E ela começou a se cumprir hoje. Entenda. Se apresenta como obreiro que maneja bem a palavra. As pessoas têm que olhar em você. Pode até falar que você é louco. O apóstolo Paulo também era, irmão. Mas tem que falar assim: irmão, eu vi Jesus como eu nunca vi na vida. Você está louco. Entenda. Questione a cor da igreja. Questione os meus trajes. Mas não tem como questionar o que Deus tem ministrado. A questão não é o que você recebe aqui, é o que você compartilha a partir daqui. Eu tenho orações diferentes, né? Eu tenho orado por uma igreja que tem a língua de discípulo. Porque uma coisa é o discípulo, outra coisa é ter a língua dele. Porque o discípulo sai daqui apaixonado, irmão. Ele escuta uma palavra como hoje e fala assim: rapaz, semana que vem alguém, tá doido? Eu não quero nem saber o que aconteceu hoje. Eu venho hoje, eu venho semana que vem e vou trazer alguém. Entenda, se hoje somos 300 alguma coisa, semana que vem somos 700. Numa língua de discípulo, não tem como. Porque ele impregna tudo. O nosso chamado não é vir à igreja. O nosso chamado é encher tudo de Cristo. Irmão, eu sei que você nunca estudou isso na vida, se bobear,
Mas o seu chamado é encher a sua casa de Cristo, encher a sua empresa de Cristo, encher seus filhos de Cristo, encher tudo que você colocar a sua mão de Cristo. E para que eu venho à igreja? Simples, porque aqui tem alguém para edificar a sua vida, para você continuar enchendo tudo de Cristo. E entenda, nós somos um corpo, todos somos dependentes de todos e dele. Ninguém está sozinho. Fuja de pastores que não tem pastor. Por quê? Eles são o quê? Vice-deus? Vice-arcanjo? Semi-querubim? Tem como, irmão. Tem como. Eu creio que em cada casa que nós entramos é uma família impregnada de Cristo. Eu creio que esse evangelho que nós estamos pregando há 4 anos, do zero. Não há templos que possam conter uma igreja com obreiros aprovados, que manejem bem a palavra da verdade, com obreiros que não tenham do que se envergonhar, com obreiros que estão gritando: imita a mim, porque eu estou imitando ele. Não imita só ele não, mas pode olhar para mim também. Nós temos uma igreja hipócrita que se corrompeu e agora fala só olha para ele. Não, Jesus veio para mudar você. Jesus não aceita como você está. Tanto não aceita que foi morar dentro de você, para te conduzir a todo o processo de transformação e de mudança. Entenda? Porque o problema é que nós temos uma igreja que está avançando com obreiros que não estão aprovados. Alguém fez alguma cirurgia esse ano aqui? Alguém? Alguma cirurgia? Isso, eu fiz também. Eu fui tirar uma pedra que ficou num local que eu não lembro o nome. Já saiu, já... É catéter o nome? Não, na uretra, no uréter. Uma pedra ficou no uréter e entrou dentro do uréter, um maior estresse. Eu fui no especialista. Quando cheguei lá, estava o diploma dele. Eu fiz pergunta, falei, é complicado? Ele falou, não, filho, fica tranquilo. Faço 10 operações dessa por dia. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Tem tanta gente com esse problema. O que é que eu aprendo? É que esse cara foi formado. Se ele chegasse para mim e falasse, eu estou na faculdade ainda, o que eu fazia? É maluco, rapaz? A gente ri, mas é o problema. A igreja está tentando caminhar com os universitários. A igreja está tentando caminhar com os estagiários. Não, acabou de se converter, envia ele lá. Só botar ali pastor, vice, vai ser pastor? Vai ser, acredito eu. Só ele ficar direitinho. Mas bota ele agora. Não. Você vai matar ele e todo mundo que vir. Ele é um ótimo diácono, um ótimo líder. Mas um menino. Está namorando. Vai casar daqui a pouco. Rayane, vai ficar só aturando seu pai e sua madrasta. Meu Deus, sangue de Jesus. Presta atenção. O que eu quero dizer com isso? Um universitário está sendo testado, treinado, provado, arrebentado. Faz parte do processo para a gente ver se grita, se não grita. E começa a dar palavra lá em Guaratiba. A gente vem aqui, acaba com a vida dele e fala, tá ruim, não gostei não. Por quê? É um processo. Aconteceu isso com o Bruno esses dias. Começou a ministrar, diz minha oferta, eu levantei. Quando eu levantei, se perdeu, acabou o culto para ele. Mas nem fiz de maldade, irmão. Sabe que eu tava, não fiz mesmo, diante de Deus, Deus sabe disso. Ele começou a ministrar, eu peguei a Bíblia tá lá, eu fiz assim, né? Ele estava indo muito bem, mas quando eu dei aqui, ele está pregando, estou lá atrás. Estou escutando. Vê se eu me converto. Aí estou aqui. Ele se perdeu. Ele falou, pastor, subiu um negócio. E eu falei, Bruno, nem fiz de maldade. É que eu estava com a Bíblia e com o caderno na mão e ficou nervoso. Mas é um processo de aprovação. Não é que está errado, mas entenda, faz parte de fazer prova, ser reprovado, fazer prova de novo. Estuda mais um pouquinho, faz prova de novo. Faz parte. Isso não é humilhação, quer acabar com... Não, irmão. É que a gente não pode conduzir uma igreja com os universitários, com os imaturos, com os meninos.
Os meninos têm que ser amadurecidos. Não há templos no Brasil que possam conter uma igreja que vai ganhar uma igreja de obreiros aprovados. As pessoas fariam filas. Porque você sai hoje daqui e fala: meu irmão, o que aconteceu hoje lá, velho? Fazia tempo que eu não estou uma palavra tão impregnada com Cristo. Fazia tempo que eu não via a Bíblia. Às vezes a pessoa vem aqui na igreja e fala assim: eu gostei daqui. Fala assim: que bom, filho, volta mais vezes. Aí ele fala assim: não, porque aqui vocês pregam Bíblia. Aí eu fico me perguntando: o que é que se prega aí fora? Não, vocês pregam Bíblia de verdade. Aí eu pergunto: existe Bíblia de mentira? Foi reprovado? Não tem problema. Vamos estudar até ser aprovado. Ou até que ele venha e você fique. Aí é um outro caminho. Eu prefiro estudar até ser aprovado. Último texto de hoje, louvor pode subir, Romanos 14. E eu queria que você entendesse o que eu vou falar agora, porque talvez você nunca ouviu. Se tudo que eu falei até aqui saiu pelo um ouvido e saiu pelo outro, guarda o que eu vou falar agora. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: se você veio pela primeira vez, fica tranquilo, que é sempre assim. Romanos 14, eu queria que você abrisse. É um texto muito conhecido, mas a gente lê só a parte dele. Romanos 14, verso 17. Você abriu, diga amém. Pode subir. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Você crê, diga amém. Agora, olha o texto. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação, de uns para com os outros. Qual é a diferença do maduro para o imaturo? Uma da diferença do imaturo, o imaturo fala assim: e se mete na minha vida não. Eu estou fazendo porque eu faço para Deus. Não presto satisfação para ninguém. Fica tranquilo que eu estou cumprindo minha parte no reino. Mas aí o texto de Romanos 14, verso 18 vai dizer que você tem que ser aprovado também pelos homens. Sabe quando você escolhe aquele grupinho? Pé, reprovado. Sabe quando você escolhe fazer a sua vontade? Pé, reprovado. Sabe aquela mesa que você escolheu sentar e alguém julgou e falou: vamos deixar ele se converter de novo? É porque quando você escolheu o partido que tomou, você altamente reprovou, automaticamente. O seu partido demonstra a reprovação ou sua aprovação. O maduro não. O maduro diz: eu preciso da aprovação de Deus, mas eu preciso da aprovação dos homens. Porque o maduro entendeu que é impossível a Michele edificar sem ser aprovada por mim também. Pegou? Por quê? Porque segundo o texto de Efésios 4, quem está edificando a Michele sou eu. Ou para que pastor, apóstolo, mestre? Para que isso? Para quê? Se eu não estou edificando ela. Então eu estou pregando para a edificação dos santos. Se eu que estou pregando, eu vou julgar também se ela está aprovada ou reprovada. Qual é o problema? É que ela quer a minha parte que edifica, mas não quer a minha parte que diz se está certo ou está errado. Eu repito. É igual você vir para cá e falar assim: eu quero a revelação do pastor. Meu irmão, que culto foi esse? Mas não gostei dessa direção que ele deu, não. Pode abrir uma boca, sair duas fontes? Água salgada e água doce? Não. Ou a revelação que eu estou ministrando sobre você é de Deus e a minha direção é de Deus, ou inclusive a pregação que eu estou pregando não é de Deus. Porque da mesma fonte não produz duas águas. Não produz. Ou então, irmão, você vai ter que rasgar muito texto bíblico e vai dar ruim. Porque ou eu estou no espírito, ou eu estou na carne. Se eu estou na carne, mude de igreja, mas não pode ficar com metade de mim. Ou você fica aqui para me ajudar a entrar no espírito, ou você sabe que eu estou na carne.
Ou você vai ter que entender que as minhas direções e a minha revelação, ou a revelação dele, para ser mais exato, é tudo de Deus. Por quê? Porque o maduro aprendeu que se é essa boca que me edifica, é essa boca que me direciona e me aprova. Por quê? Porque o meu trabalho não é pastorear só, é edificar. Como pastor, eu pastoreio, mas como 5 ministérios, eu edifico. Então a Michelle não pode virar e falar, eu não concordo com isso, porque você não tem capacidade de me aprovar. Mas sou eu que estou te edificando, eu sei que estou ministrando. Isso que você está fazendo está errado, porque sou eu que ministro. Você pegou? Esses são os meninos da igreja que querem os cuidados, mas não querem as direções da aprovação. Hoje eu creio que veio um tempo sobrenatural em 2023 sobre essa casa. Por quê? Escuta o que eu vou falar com muito carinho. Nos últimos meses o pecado aumentou muito. A perseguição na igreja começa a aumentar. E tem um texto que eu gosto muito que diz que é onde abundou o pecado, superabundou. E nós temos visto isso aqui. Nós temos visto profecias como nunca vimos, revelações como nunca vimos. Nós temos visto pessoas sendo curadas, e ver pé crescer, e ver gente voltar a se locomover como se locomovia. Nós temos visto famílias sendo recuperadas, pessoas sendo convertidas. Então entenda, vem um 2023 sobrenatural. Sobrenatural. Mas hoje nós precisamos nos afastar do engano. Ao longo de 2022, escuta o que eu vou falar para você. Talvez você estou muita besteira, que não vai dar certo, que você não vai além, que o que você está querendo é impossível. Querido, se Deus te prometeu, é possível. Se Deus te... Basta uma palavra de Deus. Deus não precisa repetir. Deus não precisa enviar profeta de novo. Se Ele te disse o problema é que você quer se encher de Deus e se encher de qualquer coisa. Se encher de engano. E o engano vem para você comer errado. Vem para comer besteira. Vem para comer para morrer. Vem para comer comida vencida. E como eu disse aqui no penúltimo culto que eu preguei aqui, a árvore do conhecimento não é do mal, é do bem mal. É que o português trouxe do bem e do mal para fazer sentido, mas não. A árvore não tem um fruto bom e um fruto mau. A árvore tem um fruto que se chama bem e mal. Entenda, você não foi chamado para boas coisas e nem foi chamado para más coisas. O único fruto que Deus quer da sua vida é Cristo. Deus não quer bom, Deus não quer mal, porque para Deus bom é mal e mal é mal. Porque tudo aquilo que começaram com você com engano começou como bom, mas todo bom virou, porque para Deus bom também é mal. Pegou? Pegou? Na terra, bom é mal. Então para de buscar coisas boas. A única coisa que Deus quer de você é Cristo. Você está com problema em casa? Não tem problema. Chega em casa hoje reluzindo para o seu marido Cristo. Abraça ele com o melhor abraço que você tem que dar nele, o melhor beijo que você tem que dar nele. Sabe por quê? A pastora fala isso muito. Quem está mais cheio derrama primeiro.